Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar. Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. O assunto de hoje é a adição e subtração entre números naturais. Nós sabemos que em várias situações do nosso dia a dia, nós precisamos usar as 4 operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas o mais importante é descobrir sempre qual delas é a mais indicada para resolver cada situação. Na atividade de hoje, nós vamos relembrar a adição e a subtração, analisando algumas situações problema onde utilizamos essas operações. Vamos lá? A primeira situação problema de hoje. Um biólogo catalogou 28 novas espécies de pássaros, 11 novas espécies de anfíbios e 6 novas espécies de insetos durante uma pesquisa científica em floresta. Quantas novas espécies, ao todo, este biólogo catalogou durante a pesquisa? Bom, se nós queremos saber quantas espécies ele catalogou ao todo, nós temos que juntar, somar, adicionar todas as espécies de pássaros, de anfíbios e de insetos. Então, vemos claramente que aqui nós devemos somar as espécies de pássaros, anfíbios e insetos para poder resolver esta situação problema. Então, vamos lá. Relembrando, então, a adição. Se eu preciso somar 28 pássaros com 11 anfíbios e 6 insetos, eu preciso armar a conta de forma que a primeira coluna da direita eu tenha todas as unidades de todos os números, uma embaixo da outra. E na segunda coluna eu vou colocar as dezenas, uma embaixo da outra. E nós sempre começamos o cálculo da direita para a esquerda. Isso é, eu vou primeiro somar 8 unidades, mais uma unidade, mais 6 unidades, que me dá um total de 15 unidades. Ou seja, uma dezena e 5 unidades. Portanto, o algarismo 1 ele vai subir para a casa das dezenas. Assim, eu coloco os 5 das unidades, 5 unidades da minha soma, que deu 15. Os 5 eu coloco na coluna das unidades. E a uma dezena do 15, ela vai subir para a coluna das dezenas. E aí eu vou fazer a soma. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 dezenas. Portanto, o biólogo catalogou 45 novas espécies. Nunca se esqueça que se você está resolvendo um problema, você precisa apresentar uma resposta completa. Foi feita uma pergunta: quantas espécies o biólogo catalogou? Então, você vai responder quantas espécies ele conseguiu catalogar, ok? Então, vamos para a nossa segunda situação problema. Ela diz o seguinte: Renato tem R$ 58 e Marcela tem 39. A pergunta: quantos reais Renato tem a mais que Marcela? Bom, eu quero saber quanto ele tem a mais do que a Marcela. Esse tipo de cálculo, quando eu quero verificar quanto uma pessoa tem a mais do que a outra, é o mesmo que calcular a diferença entre as quantias. Ou seja, nós vamos fazer uma subtração.
Então, nós armamos a continha da mesma maneira que nós armamos a adição. As unidades na primeira coluna da direita, uma embaixo da outra, e depois na segunda coluna eu coloco as dezenas, também uma embaixo da outra. E eu começo a subtração sempre pelas unidades, igualzinho na adição. Eu teria que fazer 8 menos 9. Mas eu não posso subtrair 9 unidades de 8 unidades. Então, eu vou precisar pegar uma dezena emprestada aqui dos 50, né? Eu tenho 5 dezenas aqui. 5 dezenas seriam 50 unidades. Então, eu vou pegar uma dezena e vou transformar em 10 unidades, porque cada dezena são 10 unidades. E essas 10 unidades eu vou acrescentar aqui no 8. Então, eu vou ficar com 4 dezenas aqui e aqui eu vou ficar com 18 unidades. Vamos lá? Então, eu pego emprestada uma dezena, sobram 4. E essa uma dezena eu transformo em 10 unidades. Então, aqui eu tinha 8 unidades, mais 10 que eu peguei emprestada, 18. E agora eu posso subtrair 9 unidades de 18 unidades. Então, eu vou fazer 18 menos 9, que vai dar 9. E, por fim, eu vou subtrair 3 dezenas de 4 dezenas. Então, 4 dezenas, que agora eu tenho aqui, menos 3, vai dar uma dezena. Portanto, o Renato tem R$19 a mais do que a Marcela. A terceira situação problema, ela diz o seguinte: o Lucas comprou um boné no valor de R$129 e ele pagou com 2 notas de 100. A pergunta: quantos reais ele recebeu de troco nessa compra? Bom, primeira coisa que eu tenho que pensar, ele pagou com 2 notas de 100. Então, ele pagou com R$200. 100 mais 100, R$200. Depois, eu vou ter que subtrair de 200 o valor do boné para saber de quanto foi o troco. Armando a nossa continha, eu vou colocar sempre as unidades, uma embaixo da outra, na primeira coluna da direita. Na segunda coluna, eu coloco as dezenas, uma embaixo da outra. E a minha terceira coluna vai ter as centenas. Veja que não é possível subtrair 9 de 0. Não tem como fazer 0 menos 9. Só que eu também não tenho nada aqui na coluna das dezenas para poder emprestar para as unidades. Nesse caso, eu vou ter que começar pelas centenas. Então, eu vou pegar uma centena, transformar em 10 unidades. Então, eu passo a ter uma centena aqui, 10 unidades aqui. E depois eu vou pegar uma destas dezenas e emprestar para as unidades. Veja, então vamos lá. Eu tiro uma centena daqui e vai sobrar uma. Empresto para as dezenas, ficam 10 dezenas aqui. Dessas 10 dezenas, eu vou pegar uma emprestada, sobram 9. E transformo essa dezena em unidade, 10 unidades. Agora sim eu posso fazer 10 menos 9. Então, 10 menos 9, 1. 9 dezenas que eu tenho aqui, menos 2, 7. E uma centena menos uma centena, nada. Não precisa colocar o zero, a não ser que você queira, também pode se quiser, tá bom? Então, nesse caso, o Lucas recebeu R$71 de troco. Nomenclaturas.
Todos os números que aparecem nas operações, eles possuem nomes específicos. Você se lembra deles? Na adição, cada número que está sendo somado se chama parcela. Então, aqui eu tenho, neste exemplo, a primeira parcela é 180 e a segunda parcela é 19. E o resultado da adição eu posso chamar de soma ou de total. Então, fazendo esta adição, eu chego no resultado de 199. 199 eu chamo de soma ou de total. E na subtração, eu tenho que o primeiro número se chama minuendo. Então, aqui neste exemplo, eu tinha 140, meu minuendo. O segundo número, ele se chama subtraindo. Neste exemplo, meu subtraindo é 45. E o nome que eu dou para o resultado é diferença ou resto. Então, aqui a minha conta resultou em 95. 95 é a diferença ou resto desta subtração. Vamos aos nossos exercícios. No primeiro exercício, ele quer que você faça a soma das parcelas que estão indicadas nestas adições. Não se esqueça de armar a conta colocando unidades na primeira coluna da direita, depois dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e assim sucessivamente, de acordo com aquela tabelinha das ordens e classes. No segundo exercício, são dados o minuendo e o subtraendo de uma continha. E pede-se que você encontre a diferença, ou seja, o resultado destas subtrações. Então, você vai pegar o minuendo que foi dado, o subtraendo que foi dado e montar a continha, também tomando cuidado para colocar as unidades embaixo das unidades, as dezenas embaixo das dezenas e assim sucessivamente. Nosso terceiro probleminha aqui diz o seguinte: uma empresa tem 1.087 pessoas trabalhando na fábrica e 462 pessoas trabalhando no escritório. Quantas pessoas trabalham ao todo nessa empresa? Fácil, né? Não se esqueça de apresentar uma resposta para o seu problema. Questão número 4. Ela diz assim, ó, se A é igual a 28, ou seja, a letrinha A vale 28. B igual a 7, então a letra B vale 7, e C igual a 9. O valor de C, portanto, é 9. Então, ele quer que você calcule o valor de A menos B, então A menos B mais C. Aposto que você vai acertar. A questão 5 é um outro probleminha. Numa fábrica, um medicamento foi embalado em caixas onde cabem 1.000, 100, 10 ou uma unidade, depende do tamanho da caixa. O total de caixas utilizadas aparece nesta figurinha aqui. Então, eu tenho caixinhas que cabem 1.000, caixinhas que cabem 100, caixinhas que cabem 10 ou uma unidade. A pergunta: quantas unidades desse medicamento foram embaladas juntando tudo o que tem nessas caixinhas? Não se esqueça que você precisa apresentar uma resposta para esse problema. Questão número 6. Outro probleminha, hein? Não esqueça de dar a resposta. À vista, um automóvel custa R$ 26.454. Ou seja, se a pessoa chegar e pagar à vista, com dinheiro ali na hora, é esse valor. Porém, a prazo, o mesmo automóvel vai custar
R$ 38.392. Como assim é a prazo? Se eu parcelar, se eu pagar várias parcelas para quitar o meu carro. Essa diferença, veja que à vista é mais barato do que parcelado, né? Então tem uma diferença entre o preço à vista e o preço a prazo. Essa diferença se chama juros. A pergunta: qual é a quantia que será paga de juros? Ou seja, qual é os juros que eu estou pagando nessa compra se eu fizer a prazo? Tudo bem, né? Tranquilo, tenho certeza que você vai acertar. Questão número 7. Utilizando operações inversas. Vocês se lembram operações inversas? O inverso de somar é subtrair. O inverso de subtrair é somar, ok? Então, utilizando operações inversas, preencha os retângulos com o número correto. Então, olhe lá. Que número eu tenho que pôr no retângulo que somado com 5 vai dar 9? E que número eu ponho no retângulo que subtraído 17 vai dar 15? E por aí vai, tudo bem? Então você deve descobrir qual é o número que vai dentro do retângulo utilizando operações inversas às que foram dadas. E por fim, a questão de número 8, ela diz o seguinte: nessa adição que aqui está, as letras A, B, C e D representam algarismos, ou seja, pode ser 0, 1, 2, até 9, né? Um algarismo de 0 a 9. Então, as letras representam algarismos. Sabendo que os demais algarismos e o resultado estão corretos, encontre os valores de A, de B, C e D. Então, qual é o algarismo que eu somei aqui, né? Que número que eu tenho aqui, que eu somei com 6, deu 1. Deu 1, mas 1 é maior que 6. Então, é porque foi alguma coisa para a próxima casa, certo? Então, pensem bem que essa questão número 8 é um desafio para vocês, ok? E por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!